Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Também vou trazer os resultados da última rodada e apresentar como é que está a classificação atualizada. Simbora então? Vamos começar falando então dos resultados da quinta rodada. A quinta rodada aí que teve, como vocês podem ver na tela, o jogo entre Internacional e Goiás adiado. Essa partida teria que ser disputada lá na morada dos Quero-Queros, em Alvorada, porém, por conta aí da situação que o estado do Rio Grande do Sul atravessa, né, por causa aí das chuvas, essa partida foi adiada. Por enquanto, esse é o único jogo afetado pelas condições climáticas que atravessa o estado do Rio Grande do Sul. A rodada começou de fato na última terça-feira, dia 30, e teve aí a vitória do Santos sobre o Fluminense pelo placar de 3-1. Essa partida aconteceu na Vila Belmiro, em Santos. América Mineiro e Corinthians empataram em 1-1. O jogo aconteceu no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Na quarta-feira tivemos aí a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 1-0, o jogo aconteceu no estádio da Gávea. Também na quarta-feira o Palmeiras disparou uma goleada de 5-0 fora de casa em cima do Atlético Goianiense. Essa partida foi disputada lá no Estádio Olímpico de Goiânia. Em um jogo bem movimentado e cheio de gols, o Ceará derrotou São Paulo por 4-3. Essa partida foi lá no estádio Cidade do Vozão, em Itaitinga, né? Na verdade é o centro de treinamento lá do time do Ceará. Ainda na quarta-feira, o Atlético Paranaense bateu Fortaleza por 1-0. O jogo aconteceu no CT do Caju. Em outro jogo disputado na quarta, o Red Bull Bragantino perdeu em casa, perdeu no CT de Jarinu para o Bahia, também por 1-0. A rodada de quarta ainda teve o Cuiabá batendo o Botafogo por 2-1. Esse jogo aconteceu lá no CT Manuel Dresch, em Cuiabá, além aí da vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Atlético Mineiro, partida que aconteceu lá no estádio Castor Cifuentes, né? Então você pode estar se perguntando por que o jogo do Inter foi adiado e o do Grêmio aconteceu, já que o Grêmio é uma equipe gaúcha, né? E todos os jogos de times gaúchos foram adiados pela CBF. Acontece, né, que no dia que a CBF determinou o adiamento das partidas, né, o Grêmio já estava, né, em Nova Lima, né? Então não tinha por que adiar aí a partida do Grêmio, uma vez que ele já estava no local que seria realizada a partida, né? Diferente do Internacional, o jogo do Internacional seria lá em Eldorado do Sul, né? Porém, a região está muito castigada pelas chuvas, então não teve condição de acontecer a partida. A classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20 após 5 rodadas está dessa forma. O Palmeiras lidera aí com 15 pontos, seguido do Grêmio, que também tem 15 pontos, só que tem 2 gols a menos de saldo. A terceira colocação é do Bahia, tem 12 pontos. O Santos aparece na quarta colocação com 10 pontos. O Flamengo é o quinto colocado com 9 pontos, ganhou 3 posições nessa rodada. Outro time que subiu bastante na classificação foi o Atlético Paranaense, e aparece em sexto lugar com 8 pontos. Também com 8 pontos está o Cuiabá, que aparece aí em sétimo lugar, outra equipe aí que também ganhou várias posições nesta rodada. E fechando a zona de classificação, o Goiás é o oitavo colocado com 7 pontos. Na sequência, aparecem outras 3 equipes com 7 pontos, Cruzeiro, Fortaleza e Ceará. Porém, eles ficam atrás do Esmeraldino por conta aí dos critérios de desempate. Na 12ª colocação isolada está o Atlético Mineiro, 6 pontos. O Botafogo é o 13º com 5 pontos. O América Mineiro também soma 5 pontos, está na 14ª colocação. O Corinthians soma 4 pontos, é o 15º. Fluminense também com 4 pontos na 15ª colocação. Detalhe, né? As equipes estão empatadas em tudo, né? Vitórias, gols marcados, gols sofridos, saldo de gols, né? Então por isso até que tá os dois ali marcados como 15º colocado, né? Não é erro da tabela. O 17º colocado é o Atlético Goianiense, que tem 4 pontos. O Red Bull Bragantino é o 18º com 2. O São Paulo na 19ª colocação com 1 ponto. E o Internacional aparece na 20ª colocação, ainda sem pontuar e com um jogo a menos, né? Por conta desse jogo adiado contra a equipe do Goiás. E agora eu vou apresentar para vocês a tabela da sexta rodada. Como a CBF adiou os jogos dos times gaúchos até o dia 6 de maio, segunda-feira, e a sexta rodada do Sub-20 vai acontecer apenas a partir de quarta-feira, então até este momento não há nenhum jogo adiado de equipes gaúchas da sexta rodada. Então vou passar os jogos para vocês. A rodada, como eu falei, começa na quarta-feira, dia 8, às 15 horas, com o Fluminense recebendo o Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser lá no Vale das Laranjeiras. No mesmo horário, o Bahia vai jogar contra o Ceará. A partida vai acontecer em Pituaçu, em Salvador. Ainda na quarta-feira, às 15 horas, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético Goianiense. A partida vai ser lá no CT de Jarinu. No mesmo horário, o Botafogo recebe o Goiás.
Local ainda a definir, né? A CBF ainda não definiu aí o local dessa partida entre Botafogo e Goiás. Ainda na quarta-feira às 15 horas, o Atlético Paranaense recebe o América, a partida que acontece lá no CT do Caju, em Curitiba. Um pouquinho mais tarde, às 3h30 da tarde, nós vamos ter clássico. São Paulo e Palmeiras jogam lá no CT de Cotia. Ainda na quarta-feira às 16 horas, o Corinthians vai jogar contra o Cuiabá. Essa partida vai acontecer lá no Parque São Jorge, em São Paulo. E aí a rodada vai se encerrar na próxima quinta-feira, dia 9, com o jogo entre Cruzeiro e Internacional. Esse jogo será às 3h15 da tarde, lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Mais à noite, às 19 horas, o Grêmio recebe o Flamengo. Essa partida vai ser lá em Eldorado do Sul. E no mesmo horário, o Fortaleza recebe o Santos, partida que acontece no estádio Presidente Vargas. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!